Olá, programa Eureka, série Profissões, no ar mais uma vez com vocês. Hoje nós convidamos novamente o profissional Luiz Fernando Martins Alves para retornar ao programa Eureka para dar continuidade à nossa conversa inicial sobre a área de contábeis, de contabilidade. Mais uma vez, então, obrigada pela sua participação e pelo seu retorno ao programa Eureka. Eu que agradeço e poder colaborar mais uma vez aí com o programa. Bem, no primeiro programa, o Luiz Fernando contou para nós sobre como foi a sua trajetória profissional e acadêmica, como fez as suas escolhas profissionais. Hoje, o Luiz Fernando vai falar um pouco mais sobre o mercado de trabalho na área de ciências contábeis, da contabilidade, do profissional de contabilidade e também, no último bloco, colocará para nós algumas indicações de leitura e de produções cinematográficas que aproximam o público que está interessado em ingressar nesta área profissional e acadêmica as primeiras noções gerais, digamos assim. O Luiz Fernando Martins, que é graduado em Direito, técnico em Contabilidade, especialista em Direito Societário, contador e empresário contábil, vice-presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná, conselheiro do CRC Paraná e também é diretor do IESCAP Paraná. Nós terminamos o primeiro programa, Luiz Fernando, falando sobre as funções desenvolvidas pelo profissional de contabilidade numa corporação. E a importância que esse setor, né, no caso de contabilidade, ou desses profissionais que atuam nessa área, no sentido de fundamentar, embasar, promover os relatórios, os balanços gerais dentro de uma corporação, indicando, inclusive pelos números, se a corporação está indo numa direção que será benéfica para os seus investimentos, para o seu desenvolvimento, ou que poderá analisar em que situação poderá melhorar esses gastos, esses investimentos, ou partir para uma outra direção. Foi isso? Foi isso. Né? Eu acho que só com esse assunto nós poderíamos fazer 1, 2 ou 3 programas. Então, eu vou contar um exemplo que aconteceu em determinado momento com uma determinada empresa, em que o empresário ele estava bastante convicto de que ele precisaria fazer um planejamento tributário a fim de pagar menos impostos. Há inúmeros planejamentos lícitos, né, corretos, com o intuito de visualizar oportunidades diferentes de cumprir as obrigações com o fisco. Nesse estudo, ou nessa análise, foi possível identificar pelo histórico da empresa, pelas suas demonstrações contábeis, pelo balanço, que, em primeiro lugar, não havia outra opção tributária mais vantajosa do que aquela que ele já tinha. E facilmente foi identificado que o problema da empresa não eram os impostos, não eram os tributos, e sim a quantidade de juros que essa empresa pagava em descontos de duplicatas, em manter contas correntes com saldos negativos e o custo financeiro, o custo de juros, o custo de encargos bancários que essa empresa pagava era o que mais estava pesando no desenvolvimento da empresa. Então, os bancos eles acabaram se tornando como sócios da empresa, porque boa parcela do seu faturamento, daquilo que seria o lucro da empresa, era revertido para bancos, né? Então, a contabilidade propicia levar informações como essas e, a partir dessa informação, a empresa traçar novos rumos, como outras opções de se financiar, seja por novos investimentos de sócios, por financiamentos mais baratos, outras formas de financiamento da empresa, ao invés de utilizar o que, nesse caso, utilizava, que eram descontos de duplicatas, descontos, antecipação de recebíveis em factories, e que só devem ser usados em situações mais emergenciais. Então, a contabilidade propicia informações, propicia subsídios como estes, por exemplo, que o empresário, muitas vezes envolvido com o seu dia a dia, não consegue enxergar. Nós poderíamos dizer que se não há o departamento, o setor de contabilidade na própria corporação, se não havia, digamos que havia,
mas não estava municiando, não estava subsidiando de uma forma mais adequada ou suficiente às decisões de investimento dessa corporação. Perfeito. O que ocorre bastante também é assim, as contabilidades, o departamento de contabilidade de uma empresa, ele vai ser interno, ou seja, dentro da estrutura da própria empresa, quando Sim. essa empresa ela tem um porte razoável. De médio para grande? De médio para grande, perfeito. Certo. Para empresas, para pequenas empresas e aí microempresários, ele não consegue suportar o custo de ter uma contabilidade interna. Não é só o profissional da contabilidade, há sistema, há informativo de legislação, cursos, treinamentos. O profissional precisa estar constantemente se atualizando. Então, ele se serve da contabilidade terceirizada, que é a atividade exercida pelos escritórios de contabilidade, pelas empresas de contabilidade, que é o modo mais moderno de chamar essas empresas. Né? Aí aqui nós já entramos nas inserções do profissional de contabilidade no mercado de trabalho. Então, ele pode ser inserido nas corporações de médio para grande porte, onde há o próprio departamento, setor de contabilidade, ou como também em iniciativas próprias, como é o seu caso, num escritório contábil, um empresário contábil, uma consultoria também. Perfeito. Então, na empresa de contabilidade, aí a gente falando de oportunidades para aqueles que estão iniciando na profissão, para aqueles que estão se graduando ou para aqueles que querem se graduar, são inúmeras. Né? Então, a possibilidade de ser o contador de uma única empresa, de uma empresa de um grande porte, é uma dessas opções. Empreender como empresário da contabilidade, que é o meu caso, é uma outra opção, em que você, dentro de uma estrutura de empresa, você vai atender inúmeras, dezenas, centenas de empresas de menor porte. Né? Então, essas são algumas opções. O que deve ser bastante interessante, porque aí você tem um leque, um mapa muito grande de atuações de empresas e muitas vezes você consegue visualizar o que está dando certo nessa empresa e nem tanto naquela. Claro, com certeza. É isso. Isso também propicia e vai daí do desenvolvimento e da qualificação do profissional da contabilidade, de saber utilizar essas informações, claro, sempre respeitando o sigilo de não é possível passar a informação da empresa A para B, mas é possível passar a experiência adquirida com a empresa A para a empresa B. Né? Então, é bastante comum, né, num aconselhamento ao cliente, ao empresário, cliente da empresa de contabilidade, onde ele tem uma ideia, ele deseja fazer algo e muitas vezes nós aconselhamos, olha, esse caminho não é tão bom, já tivemos uma experiência ruim nesse sentido, outra empresa foi multada por exercer a prática que você está imaginando nesse momento. Então, a experiência de um serve para o outro, respeitando, obviamente, como eu falei, o sigilo das informações, preservando sem dúvida o nome da fonte. Né? Sem dúvida. Bom, então, há a possibilidade também da consultoria contábil, ou então mas a consultoria seria no sentido mais pontual para uma determinada situação, problema. Claro. Agora, o escritório contábil já seria a mesma função do departamento contábil dentro de uma grande empresa, só que terceirizado. É isso? Por aí. Tá. Eu classificaria as atividades de um escritório contábil em duas, ou dividiria em duas. Certo. A primeira são as funções essenciais, ou seja, aquelas funções que toda empresa precisa ter. Ele precisa de um contador que execute a folha de pagamento, ou seja, que processe admissões, rescisões, cálculos de férias, de 13º que está chegando. Precisa que execute o balanço, os livros contábeis obrigatórios. Ele precisa de um contador que faça o cálculo dos seus tributos, que mensalmente são gerados, que cumpram as obrigações acessórias, que são obrigações
que o governo exige que a empresa preste informações. Não basta pagar os tributos, é preciso informar como que se chegou àqueles cálculos. Então, essas obrigações demandam bastante tempo da atividade do profissional contábil. Também dentro do escritório de contabilidade, a atividade de legalização de empresas, que é desde a abertura, o encerramento, quando a empresa não dá certo, ou por opção resolve-se encerrar a empresa, mudanças de endereço, renovações de alvarás, de órgãos públicos, alvará de prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária, meio ambiente, e há uma infinidade. Então, essas são as obrigações principais. Um segundo leque é aquilo que você pode servir ao seu cliente como consultoria, que é isso que eu estava falando há pouco. Fornecer informações além dos serviços essenciais. E aí a gente está falando de um profissional que atua como um consultor, como um assessor da empresa na tomada de decisões. E hoje a profissão contábil tem caminhado para se valorizar por essas atividades, porque as atividades do cotidiano são essenciais. Então, acho que o diferencial que os empresários contábeis, os profissionais mais desenvolvidos estão buscando é fornecer algo a mais além daquilo que é obrigação. Né? Então, para os estudantes aí também fica a recomendação de eles visualizarem isso. Não basta fazer o essencial, porque o essencial muita gente tem feito. Então, você precisa fornecer algo a mais para o seu cliente para que ele valorize, para que ele lhe remunere melhor, para que ele continue fiel à sua empresa. E além dessas duas situações que nós colocamos, na corporação e também na consultoria e no escritório contábil, os órgãos públicos, concursos, solicitam muito o profissional de contabilidade? O número de atividades que o profissional de contabilidade hoje pode desenvolver são inúmeras. Eu tive recentemente, agora em setembro, no Congresso Brasileiro de Contabilidade, que ocorreu em Fortaleza. Havia lá mais de 7.000 pessoas participantes, mais de 800 estudantes. E lá foi uma oportunidade muito boa de visualizar quão amplo é esse mercado. Então, há possibilidades do graduado em Ciências Contábeis a trabalhar como auditor de empresas, que é uma atividade diferenciada, como perito, auxiliando em processos judiciais, em procedimentos de avaliações de empresas. É possível também trabalhar com a contabilidade pública, né, prestando assessoria aí, ou por concurso, sendo o contador de uma prefeitura, por exemplo, ou prestando serviços de assessoria para órgãos públicos dos mais variados setores. Tanto para o executivo quanto para o legislativo. Sem dúvida. Né? Assim como para o judiciário também. Você acabou de dizer que ele também é solicitado como perito em alguns processos em que sejam necessários essas análises dos números. As entidades do terceiro setor, aí as entidades sem fins lucrativos, também recentemente houve uma regulamentação do setor do chamado terceiro setor, né? Entidades que recebem recursos públicos, e a gente está falando de escolas, hospitais, associações, sindicatos. Também os tribunais de contas que fiscalizam essas entidades estão cada vez mais rigorosos no controle de contas, e aí o papel do contador se valoriza muito mais, porque ele precisa fazer um trabalho ainda melhor do que já fazia. Então, o graduado em Ciências Contábeis, ou aquele estudante que está pensando em trabalhar com a área de contabilidade, ele pode ficar tranquilo que tem muita coisa. Se ele tiver vontade, ele vai ter muita coisa para ele poder explorar. Tem um amplo mercado de trabalho aí, necessitando de profissionais dessa profissão. Sem dúvida. Muito bem, nós precisamos encerrar esse bloco. No próximo bloco, o Luiz Fernando continuará conosco e vai colocar para nós algumas indicações de leitura e também de produções cinematográficas em que a figura, o profissional, ou então as funções, atividades do profissional de contabilidade estejam representados. Já voltamos.